but a very interesting statement from Brazil's president, Dilma Rousseff. Chegar ao Brasil pode ser um problema para quem não está acostumado com o idioma e os costumes. Mas após o período de adaptação, os correspondentes acham o Brasil um dos países mais fáceis de se trabalhar. Eu sempre falo que o Brasil é um lugar fácil para ser jornalista, pelo menos para ser correspondente estrangeiro, porque realmente as pessoas são muito acessíveis, inclusive mesmo no governo. Mas fala-se que o governo Dilma, por exemplo, é um governo fechado, que é mais difícil ter acesso, etc. Tudo bem, é mais difícil ter acesso a presidente, mas em Brasília, a facilidade com que você consegue chegar a pessoas para pedir entrevistas, conhecer pessoas do governo, etc., é muito diferente, por exemplo, do que em Washington, que é muito mais difícil, muito mais fechado. Ou, sei lá, já tive passagens de trabalho em lugares bem mais difíceis, Venezuela, Cuba, onde você não tem acesso a nada. É muito mais difícil ter acesso a informações. Aqui assim, existe uma transparência, dados confiáveis, IBGE, o Banco Central, assim, os dados estão aí, você tem acesso a isso e você tem acesso às pessoas. Eu acho que está melhorando cada dia. Às vezes os governantes não entendem a importância que tem um correspondente ligando para eles, um correspondente que está tentando se informar sobre o país, né? Porque aquele funcionário, o parlamentar, o empresário que não dá muita bola ao correspondente, talvez aqui, depois ele se surpreende quando lê num jornal estrangeiro uma matéria sobre o Brasil, na qual talvez ele ia ser consultado e ele rejeitou a entrevista, não quis dar informação, etc. Então, eu acho que quanto mais transparência, como tudo, né? É muito melhor para todos. E o jeitinho brasileiro? Ajuda? É diferente de, assim, é difícil de entender isso? Sim, no início eu acho que para todo mundo mas no final eu acho que você aprende a lidar com isso, pode até ajudar em alguns momentos, você consegue acesso em situações em que se fosse Estados Unidos você nem conseguiria, mas aqui, assim, então tá, você não dá um jeito e conseguir que você entre para poder fazer uma cobertura disso, né? Problema para ser correspondente no Brasil, eu não acho. Não acho. Tem esse empecilho um pouquinho do jeitinho brasileiro. Que aí você marca que sim, que não. Sim. E muitas vezes as assessorias de imprensa, não sei se é que não estão muito familiarizadas com a agência. A agência é agora. Não é, se eu sou correspondente de um jornal, de um semanário, amanhã me liga, eu marco na boa. A agência não, tem que ser agora. Então, quando eu ligo, manda um e-mail, eu falo na cara, olha, eu vou mandar o e-mail, eu respeito, não vou contrariar, mas eu preciso que esse e-mail seja respondido se ou se não na hora. Tem uns que não respondem, tem outros que a gente já sabe, mas geral, 90% das assessorias, bem. Eu não te vou falar que é tudo fácil, porque não é verdade. Muitas vezes eu ligo e eu fico aguardando que alguém me retorne a ligação, ninguém te retorna, então você fica um pouquinho nervoso, mas isso é o normal. O governo brasileiro, que eu conheci, primeiro de Fernando Henrique, segundo Fernando Henrique, primeiro Lula, segundo Lula e agora o primeiro Dilma. Em nenhum desses governos houve uma restrição em relação à imprensa. Pode ser que você demore um pouquinho mais, um pouquinho a menos. Pode ser que você não consiga uma exclusiva quando você adoraria ter uma exclusiva. Mas nem todo mundo pode conseguir exclusiva quando a gente quer. A gente sabe isso, viu? Sem dúvida, você vai ter algum ministro que quer falar mais com americanos que com argentinos. A imagem do Brasil lá fora também é formada através das matérias e reportagens dos jornalistas internacionais. Uma visão abrangente sobre os assuntos é essencial. No entanto, é inevitável para os correspondentes deparar com a parcialidade da grande mídia do país. Você acha que os correspondentes acabam indo
nessa mesma tendência que é a grande mídia do Brasil? É uma coisa perigosa, com certeza. Com certeza. Você em algum momento chega, e não só nessa tendência de direita, falando de política. Se a gente sabe uma linha editorial, a maioria é assim. Eu não sei quando o governo era, entre aspas, de direita, como era a mídia. Pelo que eu sei, que eu não vivi aqui, pelo que eu sei, pelo que li, eram os mesmos grupos de agora. Então, não... Porque você tem em certos países um jornal que faz oposição. Que aliás, aqui no Brasil, na filosofia dele é a Folha. A Folha fala que... Mas você vê que muitas vezes não acontece isso. A Folha fala, não interessa quem esteja de governo, eu sempre vou fazer oposição. Então, a gente sim pode cair nessa. Sim. Ou seja, geralmente a gente verifica muito com as fontes. Al menos 245 personas muertas es el balance de un incendio ocurrido esta madrugada en una discoteca de la localidad brasileña de Santa María. Eu mando uma matéria em Singapur, em Camboya, donde sea tem uma pessoa que me vai ler e fala, oi. Isso não é assim, não. Ou seja, você tem que ir muito na fonte. Então, a gente vai e tenta ver o outro lado. Quando não tem jeito, você tem que dar crédito a essa informação, seja tendenciosa ou não, que foi a origem da pergunta, citando essa fonte, Globo, Folha, Estadão, Veja. A gente tem que dar crédito, ou seja, eu tenho que acreditar nesse veículo, não tem outra, se eu não tenho como comprovar. Não tem outra, mas existe sim essa tendência de... A gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, mas existe sim. Isso, inclusive, a gente tem na Reuters, que é chamada dos nossos Trust Principles, que são as regras de ética do jornalismo na Reuters, que qualquer jornalista da Reuters no mundo inteiro tem que seguir. E uma dessas máximas, digamos, que a gente usa no nosso dia a dia é freedom from bias, em inglês, ou seja, ser imparcial. Então, quando a gente cobre, por exemplo, uma campanha eleitoral aqui no Brasil, a gente faz um esforço grande para não parecer dar apoio, parecer que a nossa cobertura favorece ou não um candidato, né? Inclusive, assim, a gente procura se diferenciar um pouco da imprensa brasileira nesse sentido, porque os jornais acabam apoiando algum candidato ou outro. Claro, as pautas que você escolhe, muitas vezes você tem que ter cuidado para não parecer que você está escolhendo pautas que poderiam só favorecer um lado. A gente tem que sempre ouvir os dois lados, como regra de bom jornalismo em qualquer lugar. Liberdade de imprensa é uma questão relativa. Sempre alguém é o dono do veículo, né? Nos últimos tempos, eu não sei se tem algum caso ou alguma queixa, porque uma reclamação de um ministro para algum jornalista, eu acho que é normal. Eu acho que não tem problemas sérios de liberdade de expressão. Né? O problema talvez seja na mídia brasileira, né? Que não sei se tem tanta liberdade, né? Pelos interesses econômicos que cada veículo tem, políticos, ideológicos. Eu e muitos estrangeiros acham bem diferente e interessante que só tem uma visão na imprensa brasileira. Não existe outro lado da moeda. E isso é uma coisa que eu nunca vi na minha vida, um país em que toda a mídia tem uma tendência e parece que a maioria da população tem outra. Eu acho problema. Uma ONG francesa agora publicou um relato sobre isso, falando que um problema eu acho que é também. Não é que eu acho que as publicações como a Folha, devem mudar, mas não tem espaço por outras vozes. Eu acho que outras vozes estão aparecendo com essa nova classe média e não tem um lugar para se expressar até agora. E fica como correspondente? Como é que você fica com isso? É bem engraçado porque tanto correspondentes da direita publicam coisas que nunca daria para publicar aqui no Brasil. Às vezes, outros correspondentes falam coisas que nenhum jornalista brasileiro ia falar. E às vezes isso agrada bastante a imprensa brasileira, eles botam na capa. Por exemplo, quando a The Economist diz que a Dilma deve demitir o Guido Mantega,
e em outros casos eles escondem para sempre. Mas dá para ver a diferença grande entre a cobertura internacional e local, mas isso é assim em qualquer país do mundo. Eu tenho certeza que a imprensa francesa diz coisas bem diferentes sobre os Estados Unidos do que os jornais americanos falariam. O trabalho é descobrir uma história que qualquer pessoa gostaria de ler, mas ao mesmo tempo diz algo importante sobre um país que virou muito importante para o mundo agora.